O que acontece quando se tenta colocar ordem no meio do caos? Pois bem, a gente vai mergulhar numa história antiga que é exatamente sobre isso. É, ao mesmo tempo, um manual de instruções e um drama de altíssimo risco. A história de como organizar uma nação inteira em movimento no meio da imensidão do deserto. Olha só esse número, 603.550. Não é só um número qualquer, né? É o tamanho do desafio. Pensa bem, como é que se organiza e move mais de 500 mil de pessoas através de um deserto que não perdoa? É daqui que parte um dos maiores desafios logísticos e, olha, sociais de que se tem registro. Então, para começar a transformar essa multidão toda numa nação de verdade coesa, o primeiro passo foi algo assim monumental. Um censo nacional. Porque, antes de marchar como um só povo, eles precisavam saber quem somos nós, quantos somos. Mas olha, não era um senso comum tipo os que a gente conhece hoje. O objetivo aqui era muito prático. Era militar. A ideia era descobrir qual era a força de combate da nação. Cada homem, com 20 anos ou mais, que pudesse ir para a guerra, foi contado. Era tudo sobre se organizar e estar pronto para a missão que vinha pela frente. E a escala disso tudo é de cair o queixo. Para ter uma ideia, só a tribo de Judá, sozinha, tinha quase 75 mil homens prontos para a batalha. Isso mostra que não era um grupinho de nômades, sabe? Era literalmente uma cidade inteira se movendo. Uma força que não dava para ignorar. Ok, então com os números na mão, o desafio mudou de figura. Não era mais sobre contar, era sobre organizar. O próximo passo era como criar uma sociedade que funciona, do zero, ali, no meio do nada, nas areias do deserto. E a solução foi uma estrutura de acampamento que era, ao mesmo tempo, super meticulosa e cheia de simbolismo. Pensa assim, bem no coração de tudo ficava o tabernáculo, que representava a presença divina. E em volta dele, todas as tribos acampavam, numa formação super precisa. A vida da comunidade, a vida social, militar, tudo girava literalmente em torno desse centro espiritual. Tá, mas e quem é que protegia esse centro sagrado? Aí que entram os levitas. Uma tribo com uma função totalmente diferente. Enquanto as outras tribos formavam um exército, os levitas eram os guardiões do sagrado. Por isso, eles nem entraram na contagem militar. A batalha deles era outra, era espiritual. Eles formavam tipo um círculo de proteção bem em volta do tabernáculo, o coração de tudo. Até aqui, tudo parece um plano perfeito, né? Uma estrutura, uma ordem impecável. Mas é exatamente aqui que a história dá uma virada. Porque no momento em que a jornada finalmente começa, essa ordem toda planejada bate de frente com a natureza humana. E aí, bem, as primeiras rachaduras começam a aparecer. Imagina a cena, que coisa espetacular. Uma nação inteira se movendo, seguindo um sinal divino que não deixava dúvida. Uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite. Parecia o começo perfeito. O que é que podia dar errado, né? Pois é. A realidade dura do deserto não demorou para pesar no moral do povo. As reclamações começaram a surgir. E o mais fascinante é como a nossa memória pode pregar peças, né? O povo começou a romantizar a vida de escravo no Egito, a lembrar dos peixes, dos pepinos, da comida farta, e ao mesmo tempo desprezavam o maná, que era o alimento milagroso que os sustentava ali, no meio do nada. A liberdade se mostrou difícil, e de repente, a memória da servidão começou a parecer doce. E essa onda toda de descontentamento caiu com tudo em cima da liderança como uma avalanche. Essa fala de Moisés é quase um grito de desespero. Dá para sentir que ele chegou no limite. O peso da insatisfação do povo era tão grande que ele sentiu que não dava mais para carregar aquilo sozinho. Aquela ordem toda, super bem planejada, estava se desfazendo por causa da fragilidade humana. E é isso que nos leva ao momento decisivo, o ponto de virada da história toda. A nação finalmente chega na fronteira do seu destino. A terra prometida está ali, logo à frente. Mas o que deveria ser o grande momento de triunfo acaba se tornando o teste final. Um teste de fé e de coragem. O plano era bem estratégico. A ideia era enviar uma equipe de reconhecimento com um líder de cada uma das 12 tribos para espiar a terra. Eles teriam 40 dias para avaliar tudo, o terreno, as cidades, o povo que morava lá. Era uma missão de inteligência, sabe? E uma missão crítica, que ia decidir o futuro de todo mundo. E é bem aqui que tudo desmorona. Os 12 espiões voltam. Só que eles não voltam com um relatório só. Eles trazem 2 visões completamente opostas. A maioria, 10 deles, pintam um cenário de puro medo. Falam de cidades impossíveis de invadir, de gigantes que faziam eles se sentirem como gafanhotos.
Mas um deles, Caleb, apresenta um relatório de fé. Ele vê a riqueza da terra e diz com toda a convicção: a gente pode conquistar sim. E adivinha só qual versão o povo abraçou? A do medo, claro. O resultado foi um colapso completo. A nação passou a noite inteira chorando, em desespero, chegando a desejar ter morrido no Egito. Aquela ordem toda virou rebelião, virou caos. Eles simplesmente rejeitaram a mesma missão para a qual eles tinham se preparado por tanto tempo. E a consequência disso foi devastadora. Pensa na proporção: 40 dias de espionagem, uma única noite de rebelião. O resultado? 40 anos vagando pelo deserto, sem rumo. Uma geração inteira que estava ali, na porta de realizar o seu destino, foi condenada a andar em círculos pelo deserto até morrer. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta que, olha, ecoa até hoje. Quando um plano perfeito, todo organizado, encontra um medo humano, qual dos dois vence? Essa história toda começa com uma busca intensa por ordem. Mas o que ela mostra é que até os planos mais geniais podem ser destruídos pela dúvida, pela fragilidade das pessoas. No fim das contas, essa batalha entre a ordem que a gente busca e o caos que mora dentro de nós parece que é uma constante na jornada de todo mundo.